será derramando através da vida da irmã, amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela vida da tua filha. Sabemos, ó Pai, que nesta noite ela foi escolhida pelo Senhor. Que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor venha usá-la, Senhor, em autoridade, em direcionamento, mediante toda a mensagem que o Senhor confiou a ela trazer aos nossos corações. Jesus, eu já repreendo toda distração, eu já repreendo, Senhor, tudo aquilo que o inimigo queira roubar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, por meio, Senhor Deus, de distrações neste lugar. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração disponível, Senhor Deus, para que cada semente lançada através da palavra do Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, entrar em nossos corações. Deus, nós queremos declarar de que nós somos terra boa e queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, receber sementes do céu, Senhor, lançadas sobre as nossas vidas, porque nós queremos gerar frutos em Teu nome. Então nos prepara tudo aquilo que o céu irá falar, Senhor. Nós abençoamos ela, Senhor, como autoridade de Deus nessa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em gratidão. Capítulo 1, versículo 6, amém? Eu quero já agradecer a oportunidade primeiramente ao Senhor, a pastora Kênia, ao pastor Roberto pela confiança. E é o que eu sempre falo, né? Eu sempre tenho oportunidade, eu sempre falo dos cultos de quinta. Eu sei que sempre nós estamos em poucos números, né? Quinta é mais desafiador, tem irmãos que trabalham, que estudam, né? Então às vezes é um pouco mais difícil estar presente. Mas desde o início do ano, que Deus tem colocado alguns temas e trabalhado todas as quintas durante meses, tem sido uma bênção, amados. E eu falo que é um privilégio estar aqui aprendendo mais com o Senhor, por mais que nós estamos, né? Às vezes olhando e falando, nós poderíamos estar, né, com mais irmãos, com a igreja um pouco mais cheia. Mas eu acredito que Deus tem uma porção para cada um. E por nós estarmos aqui, ter rompido também, né, algumas barreiras, por conseguir ir nas quintas, Deus tem derramado, né, e vai continuar fazendo na nossa vida, né? Amém? Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vinham comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. No 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Aqui o que me chama a atenção de início, e o que eu quero destacar para a amada igreja, é sobre Orfa. Mas antes eu vou falar sobre Noemi, né? Acredito que a maioria dos irmãos conhece essa passagem, a história de Noemi, né? Noemi era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos. Malom, que foi casado com Ruth,
Ruth. E Quilom foi casado com Orfa. Após a morte de Elimeleque, seus dois filhos, Malom e Quilom, depois de um tempo, também morreram, né? Então Noemi decidiu voltar para sua terra, que era Judá, né? Ela morava antes em Moab com eles. E ali, nessa passagem que eu li, ela fala, né, para suas duas noras: voltem. Não sigam comigo, na verdade, que ela é para Judá. Continuem em Moab, vão seguir suas vidas, né? E ali, órfã, ela chorou junto com Ruth ali na hora e falou: não, eu vou te seguir, né? E aí a Noemi insistiu: não precisa, né? Vai seguir sua vida. E ali, órfã, tudo bem, deu um beijo e seguiu a vida dela. E aí eu queria destacar, já de início nessa mensagem, destacar sobre órfã. Eu fui estudar um pouquinho sobre ela. O que nós podemos tirar de exemplo sobre órfã, né? Ela teve uma fé vacilante, né? E ela foi inconstante. Ali, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos qual caminho seguir, qual direcionamento tomar, a gente não tem dúvidas. A gente não toma uma decisão hoje e amanhã mudar de ideia, né? Porque a gente tem um direcionamento do Senhor. E ali, órfã, não, ela foi vacilante, ela foi inconstante. E ela agiu com as suas próprias emoções. Ela chorou ali e falou: não, eu vou ficar com você. E a Noemi insistiu: então tá bom, vou voltar. E o que a gente pode aprender com órfã? E não ser como ela. Isso eu garanto aos amados irmãos: não ser como órfã, né? Não ser inconstante, não ter dúvidas. Se o Senhor direcionou um caminho, por mais difícil que seja, siga esse caminho. Por mais que você olhe e fale: nossa, né, não vai, Senhor, eu não consigo sozinha, eu não vou conseguir. Siga. Por mais que seja improvável o caminho, por mais que seja caminho para os olhos humanos, um caminho que não vai dar, né, em lugar nenhum, siga. Órfã, ela não seguiu, né? E ao contrário de órfã, Ruth seguiu. E eu não quero falar de órfã essa noite, eu não quero falar de Ruth. Deus, durante esse mês, falou sobre Paulo, sobre a vida da irmã Adriana, né? Ela trouxe sobre Paulo, foi muito forte, sobre posicionamento, que cada um tem o seu papel. Deus falou através do pastor Roberto sobre Ana, também, que foi muito forte. Deus falou através da pastora Kelly também sobre Abraão, né? Sobre a entrega de Abraão ali, Isaac. E Deus hoje quer falar sobre Ruth, né? Hoje é o último dia desse propósito do mês, sobre entrega no altar. E o que a gente pode aprender um pouquinho, né, sobre Ruth? Amados, eu confesso que eu já li, né, o livro dela, eu já vi ali bem superficialmente a história dela, mas ali o Senhor começou a me fazer aprofundar sobre ela antes de saber, né? O pastor jogou o cronograma lá no grupo bem no início do mês. E ali, quando ele jogou, eu já estava estudando sobre ela. E eu falei: Senhor, me confirma, é sobre ela que o Senhor quer que eu fale? Né? Mas o que eu vou falar? E ali eu comecei a estudar e Deus foi me dando algumas chaves que eu quero que a igreja preste muita atenção, sabe? Como eu falei, nós estamos em pouco número, a Vitória já trouxe aqui, né? Pra gente ser grato e não deixar perder, não deixar passar nada essa noite, sabe? Eu tenho certeza que nós somos escolhidos. E é uma honra e privilégio estar aqui, né? Deus já falou através de louvores, Deus já falou através, né, das palavras. Deus vai continuar ainda falando, eu creio, em nome do Senhor Jesus. No versículo 2 de Coríntios, perdão, 2 Coríntios 5, 7, fala assim, não precisa pôr não, tá, Samuelzinho? Fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A órfã, ela não viveu por fé, ela tomou uma atitude baseada no que ela viu, né? A gente não pode acrescentar nada, né, amado, na Bíblia, eu também não sou a favor disso, mas eu pensando assim, né? Talvez ela tenha pensado: eu vou seguir Noemi, vou para uma terra estranha, onde eu não conheço o Deus dela, servir o Deus dela, não vou, ela estava, né, acabou tudo, né? As 3 viúvas, eu não vou seguir ela. Então ela se acovardou, né? E ela teve uma fé vacilante. E aqui Deus fala que não, né? Que a gente tem que viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente sente, né? E não pelo que a gente vê. E eu quero liberar já sobre a igreja algumas chaves sobre Ruth. Igual eu falei, não, eu saquei ali órfã no início, pra gente não seguir o exemplo dela, né? Pra gente ter ela como um exemplo, de repente, de alguma situação da nossa vida, da gente lembrar realmente, porque acontece, amados, né? Nós somos carne. Realmente, às vezes acontecem situações em que a gente fica: Senhor, né? Qual caminho seguir, né? O que eu faço? Então, assim, quando a gente busca o Senhor ali, está sensível à voz do Espírito Santo, não tem como a gente entrar em caminho errado, amados. Não tem como a gente, né, tomar um posicionamento diferente do que Deus quer que a gente esteja, né? E ali, a primeira chave que eu quero liberar sobre a vida da igreja, sobre Ruth, é que ela permaneceu. Ali, quando Noemi mandou ela ficar lá em Moab, ela disse: não, eu vou com você, né? Ela permaneceu. Então nós devemos permanecer no Senhor. E como permanecer em Deus? Em João 15:4 fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
uma das formas de permanecer no Senhor é cultivando a intimidade diária com Deus, né? É cultivando ali a intimidade, o relacionamento todos os dias. Não é fácil permanecer no Senhor. Às vezes a gente tem anos de ministério e acha que vira uma rotina, que está tudo bem, às vezes, passar um dia sem falar com o Senhor, passar um dia sem ler a palavra, né? E a segunda forma de permanecer em Deus é obedecer a sua palavra. Em João 15:10 diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerem no meu amor, não somente ouvir e ler a palavra, e sim praticar e obedecer. Então não adianta só a gente ler, né, amados? A palavra, a gente tem que obedecer e praticar. O terceiro é guardar o nosso coração. Como permanecer no Senhor? Guardando o coração. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuidado com o que você consome, pensa e sente. Eu anotei aqui. Então, assim, guarde seu coração, né? Primeiro, antes de vir na nossa mente, primeiro entra no nosso coração e depois sai pela nossa boca, né? Então, preste atenção no que você tem guardado no seu coração, né? Que seu coração venha fluir águas vivas, né? Não venha guardar mágoa, rancor, que seu coração venha estar limpo para o Espírito Santo habitar, né? O quarto, uma das formas de permanecer no Senhor é afastando-se do pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a gente já está no mundo caído, né, Marcos? Então a gente peca mesmo, a gente falha como humano e a gente vai sempre pecar, né? Porque a gente está no mundo que a nossa carne, ela tende, né, a fazer isso, mas que a gente venha se arrepender. Ali se cometeu um erro, se fez algo que desagradou o Senhor, né, peça perdão, corrija ali, né. Outra forma de permanecer no Senhor, tenha constância, não apenas emoção, né. Permanecer em Deus é questão de decisão e compromisso, né, não é o que eu sinto. É o que eu creio. Porque muitas vezes, amada, não sei se acontece só comigo isso, a gente não tem vontade de orar, né? Muitas das vezes a gente não tem vontade de ler a Bíblia, muitas vezes a nossa carne, né? Não é todo dia falar, nossa, eu estou com uma vontade, eu já acordei com... Sim, alguns dias sim, nosso espírito, a nossa alma anseia pelo Senhor, mas que a gente fala, nossa, hoje eu queria ficar o dia todo ali, assim, alimentando a carne, né? Não queria orar, não queria falar com o Senhor, mas a gente não pode dar vazão a esse tipo de sentimento, né? A gente tem que, né? Mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de louvar, colocar um louvor ali, mesmo sem vontade de ler a palavra, porque a nossa carne, ela sempre vai querer, a nossa carne não queria estar aqui num dia frio, em plena quinta-feira, nossa carne queria estar lá no nosso sofá, deitadinho, debaixo das cobertas, né, assistindo um filme com alguns da nossa família que não estão aqui, mas o nosso espírito, ele precisa estar aqui, ele precisa ser alimentado pelo Senhor, ele precisa. Então, nem todas as vezes a gente vai ter essa constância, mas para permanecer no Senhor precisa. A gente não faz o que a gente tem vontade, a gente faz o que a gente tem que fazer. Então que você venha se posicionar no Senhor para permanecer nele, orando, jejuando, lendo a palavra. E todas as vezes que a gente alimenta a nosso espírito, a nossa carne, ela vai enfraquecendo, né? Como falam aí uma frase bem feita, que fala que o que você alimenta mais fica mais forte. Então se você alimenta mais sua carne, ela vai gritar mais. Agora, se você alimenta o seu espírito com a palavra, se alimentando dia após dia, só não vai tendo mais sede do Senhor. E eu quero deixar um versículo aqui, eu queria que o Samuelzinho colocasse, em Ruth também, capítulo 2, no versículo 8. Diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherão. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: porque achei favor a seus olhos, ao ponto que o Senhor se importou comigo, uma estrangeira? Boaz então respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que não conhecia bem. Versículo 12: o Senhor retribuirá você tudo que tem feito,
que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amém? Amados, essa passagem aqui, esses versículos é muito forte, né? Porque, olha só, através do posicionamento de Ruth e a postura dela, como Deus foi fiel, né? Boaz, eles se casaram, né? Ali futuramente, mais à frente, e Boaz viu nela, né? Essa retidão, essa entrega, essa renúncia em estar seguindo a sogra dela. E isso comoveu o coração do Senhor, e Boaz reconheceu que ela foi fiel a Noemi, né? Então olha como as nossas renúncias, o nosso serviço ao Senhor move a mão de Deus. Às vezes a gente acha assim, o que eu faço é pouco, né? Tudo que eu faço pro Senhor é pouco. Amados, é pouco. É pouco. É o que a Vi falou. Estar no culto 2 vezes na semana é pouco. Trazer uma palavra como os meninos têm oportunidade é pouco. Orar por algum irmão é pouco, amados. É tudo muito pouco, né? Deus já falou isso muitas vezes e Deus queimava isso ainda no meu coração. É muito pouco, né? Se nós passássemos todos os dias, 24 horas dos nossos dias, servindo ao Senhor, ainda seria pouco. Porque é muito pouco. Ele morreu na cruz pela gente, né? Eu falo que servir ao Senhor é um privilégio, né? Estar ali em prontidão, em serviço, em entrega, né? Hoje eu falo sobre entrega e renúncia. É um privilégio, amadas. Infelizmente, nem todo mundo tem essa visão. E eu quero aqui abrir um parênteses também para contar o meu testemunho. Eu já falei algumas vezes, mas o Senhor me incomodou para falar novamente. Hoje eu tenho isso no meu coração. Hoje servir ao Senhor para mim é um privilégio, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Eu vivi, aceitei o Senhor há muitos anos. E ali o primeiro amor, né? Entrega a renúncia, é uma delícia, é tudo muito bom. Mas ali veio desafios, né? Me afastei do Senhor durante 6 meses, quando eu perdi meu pai. E ali foram 6 piores meses da minha vida, onde eu perdi tudo. Tudo que os irmãos imaginam. Eu bati o carro, eu perdi emprego, meu casamento virou um caos, quase me separei, foi um caos. Foi 6 meses, os piores 6 meses da minha vida. Só que os amados irmãos sabem que a figura paterna, terrena, ela representa muito a figura paterna, né, espiritual. Então, quando eu perdi o meu pai terreno, eu perdi um pouco de referência do meu pai espiritual. Então, mexeu muito comigo. Só que eu voltei, né, para a presença do Senhor, só que eu não voltei para o primeiro amor. E ali, eu não tenho vergonha de falar, mas eu fui separada para ser obreira no outro ministério. E eu nunca vi ninguém ficar tanto tempo separado na minha vida, para ter solução. De verdade, eu não falo isso, né, com vergonha, nem assim, mas de verdade, foi muitos anos, porque eu vivi uma fé inconstante. Eu buscava o Senhor, um dia eu estava na igreja, qualquer dificuldade, desafio, eu queria sair da presença do Senhor. Qualquer situação me tirava o foco, né? E ali foi anos assim, amados. Uma vida inconstante na presença do Senhor. Eu não servia em amor, para mim era às vezes um peso sair para a igreja. Eu ia para agradar, de repente, ia por autoritarismo, não por amor, né? Mas Deus amou, né? E Deus mudou a minha sorte, né? Eu falo assim, né? A gente tem que, né, dar honra que tem honra. Eu vou falar um pouco disso mais lá na frente, vou correr aqui um pouquinho. Mas eu tive pessoas que seguraram na minha mão quando eu precisei. Deus me fez lembrar, sabe? Da onde Ele me tirou, de como era a minha vida, amados. Eu vi uma vida inconstante no Senhor, né? Inconstante, eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia, né? Qualquer luta me tirava da presença, eu não tinha mais prazer em estar. Mas eu também não conseguia sair, porque quando eu me afastei, eu falei para o Senhor, Deus, nunca mais eu quero sair dos seus atos. E ali foi quando eu, né, comecei a ir para a comunidade aqui, Salvando Vidas. E ali a pastora me acolheu, né, de braços abertos. E eu lembro que em uma das fases bem difíceis, eu conversando aí com ela, né? E aí ela falou assim, vamos montar um grupo, né? Tem tantas mulheres, nosso ministério que precisam de uma palavra. Vamos montar um grupo? Falei, vamos. Daí montamos um grupo no WhatsApp e aí começamos, né, a se comunicar, a conversar. Eu estava vendo uma dor muito difícil naquela época. Estava vendo uma tempestade muito grande na minha vida. E aí a Bruna, na época, foi dirigir um culto, né? Ela falou, amiga, você não quer me ajudar? Vamos dirigir um culto? Eu falei, vamos, né? Aí dirigimos um culto de mulheres, e ali foi, né? Foi acendendo a chama no nosso coração. E foram, acho que 5 cultos, se não me engano, 6 cultos, onde Deus travou a minha vida ministerial, espiritual, mas onde eu vi o romper do Senhor, onde
a minha vida ministerial ela nunca mais foi a mesma. Dali cresceu, né? E ali foi consolidado o grupo das mulheres, né? Em meio a muitas lágrimas, muitas dificuldades, né? Muitos impedimentos. E aí Deus fez o sobrenatural, amados, o sobrenatural. E eu falo que servir ao Senhor é um privilégio. Estar aqui é um privilégio. E ali, hoje eu posso falar que hoje eu tenho a minha fé consolidada. Eu vivo menos provas que antigamente não vivo mais. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me arrancou, o que Deus fez na minha vida. E eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu não quero mais estar lá. No ano passado, eu fiquei um ano afastada depois que eu tive o Samuel, né? E ali eu me incomodava muito, né? Foi muito desafiador o primeiro aninho. Eu falava, Senhor, eu não estou fazendo nada com o Senhor, eu não consigo mal ir no culto. E ali eu me cobrava muito também, né? Não estou te servindo, o que eu estou fazendo, Senhor, né? A gente se sente um pouquinho assim. Mas o Senhor falou assim ao meu coração, você nunca fez tanto para mim igual você está fazendo. E eu quero aqui abrir um parênteses para algumas mães, que eu sei que estão aqui, que cuidam dos filhos e que ficam em casa, né? A gente está servindo ao Senhor, sim. Quando a gente entrega, a gente renuncia com amor ao nosso filho. Porque eu falo, né? Quem são pais, eles entendem. A gente descobre o verdadeiro amor quando a gente vira pai e mãe, né? Um amor incondicional, né? Que a gente doa, que a gente aprende um pouquinho do amor de Deus com a gente. Você se doa sem esperar nada em troca. Esse é o amor de pai com os filhos, né? Um serzinho ali que espera tudo da gente. A gente doa a vida e não vai dar nada em troca. Esse é o amor de Deus com a gente. Então ali o Senhor, né, tocou no meu coração e falou, não, você está me servindo sim. Em amor, quando você cuida do seu filho, quando você está no seu lar, na sua casa, você está me servindo. E aí Deus foi ministrando muito ao meu coração. Então eu queria, né, falar para as mães que estão em casa. Eu sei que a gente tem algumas mamães aí que não trabalham, que ficam com seus filhos. Nós estamos servindo ao Senhor. Vocês estão servindo ao Senhor em amor sim. Né, sem plateia, talvez, sem ninguém vendo aí no secreto, mas Deus tem visto, né? Cada renúncia, cada entrega, né? Cada amor. Os pais também, né? É muito desafiadora a vida. Eu falo que essa jornada de paternidade e maternidade é muito desafiador. Quantas vezes, né? Acredito que os pais chegam cansados do serviço e aí vai ali brincar com o filho, vai dar o melhor, às vezes deixa de comprar alguma coisa pra gente, pra dar pra eles. Isso é servir ao Senhor, amados. Né? Servir ao Senhor lá no seu serviço, dando um bom testemunho, né? Servir ao Senhor quando Deus te pede um posicionamento. Então, servir ao Senhor, é o que eu falei, é tudo muito pouco que a gente faz. Mas a gente tem que olhar, e Deus me fez ver a maternidade com um olho totalmente diferente em serviço e em amor. Então, que você olhe também, não se anule, né? Não se anule achando que você não está fazendo nada, você está fazendo sim. Deus está vendo. Talvez mais do que quem esteja em evidência, talvez mais quem esteja, né? De repente ali em evidência na mídia, né? Então, assim, continue fazendo o seu melhor. Amém? Voltando a Ruth, ela foi fiel, né? Ruth, ela agiu com fidelidade a Noemi, permanecendo e seguindo com ela. Eu queria aqui falar, nós somos fiéis a quem Deus tem colocado na nossa vida. Eu tenho Ruths na minha vida, eu tenho Ruths. Mas nós somos Ruths, será? Será se eu sou Ruth, né? Eu esquadrei meu coração, será se nós somos Ruth? Será se nós temos sido essa amiga fiel ali, caminhado junto, né? Precisamos, não, pode contar comigo. Hoje em dia é muito difícil, amados, deles. A gente vê que as pessoas são muito carentes, né? De amizades fiéis, de ter essa comunhão, de andar lá do lado. Então que você venha ser fiel às conexões que Deus te entregou, né? Ela se posicionou, amados. Posicionamento, Deus tem falado muito sobre posicionamento, muito mesmo, né? E como se posicionar em Deus? Que a gente fala, vamos se posicionar, mas como se posicionar? Se posicionar é uma decisão firme e constante no dia a dia. Então você tem que decidir com firmeza que você é de Cristo e se posicionar nele, sendo firme no que você crê, buscando ser cheia, sempre do Espírito Santo, né? Construa fundamentos sólidos na igreja, né? A gente está trabalhando com discipulado, é uma maravilha, né? Tem sido uma bênção, tem sido muito novo para mim, mas tem sido uma bênção, assim. Comunhão com os irmãos, né? Então, se posicionar é isso, você ser firme, né? Você decidir que você é de Cristo e se posicionar nele. Então, se Deus confiou um chamado, algo que ainda está retido, se posiciona no Senhor. Construa fundamentos sólidos nele também, né? Com a igreja, em comunhão. E busque ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios 6,18, Deus fala que a gente tem que orar em todo tempo, em oração e súplica no Espírito Santo. Então, a gente tem que vigiar em todo tempo. Em perseverança ali, no Efésios 6,10, fala da armadura de Deus.
Sem armadura a gente não consegue lutar nossas guerras, né? Sem armadura a gente não consegue vencer os nossos gigantes. Então que a gente venha ser revestido essa noite de toda a armadura do Senhor, sobre cada posicionamento. Eu creio que Deus vai falar muito sobre posicionamento nos próximos cultos, é o que Deus já estava falando. Então busque mais se posicionar no Senhor, independente das lutas, das guerras, né? E declarar, Senhor, né? A minha vida é sua, eu vou me posicionar. Hoje cada irmão que está aqui se posicionou, porque está aqui no Senhor, buscando a boa parte, estando no melhor lugar. Não existe melhor lugar para estar, a não ser na presença do Senhor. Deus chama soldados corajosos, né? Então nós devemos ser corajosos no Senhor, se posicionando em Deus e não olhando para nada. Ali a Ruth, olha o legado de Ruth, amadas. Através de Ruth, olha só, do posicionamento dela, moveu a mão do Senhor, ela casou com Boaz. E ela teve uma descendência. Eu anotei aqui para mim não esquecer, mas ela teve um filho com Boaz, que foi Obed. Obed teve um filho que foi Jessé. E Jessé foi pai de Davi, rei de Israel. Todo mundo conhece Davi aqui. Então, olha o que o posicionamento da Ruth em permanecer, em ser fiel, né, gerou uma descendência, amados. Se ela não tivesse dito sim, né, para o Senhor, imagine você deixar toda ali sua parentela, que ela tinha parentes, e sim um Deus que ela nunca viu, com uma mulher que não era mais parente dela. Deus mudou a sorte dela e fez tudo novo, amados. E por que nossa vida, né, vai ser diferente? Deus vai fazer tudo novo, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Todo o posicionamento que você tiver no Senhor, direcionado por Ele, não olhe para trás. Deus, Ele faz um tempo novo. Deus, Ele tem coisas novas para entregar na nossa vida. Então, que em nome do Senhor Jesus, eu não sei se você está com dúvida também de qual caminho você seguir. Eu não sei se você está com dúvida do que fazer. Mas deixa Deus guiar seus passos. Não toma nenhuma decisão que não seja direcionada pelo Senhor. Hoje foi falado de não aqui também, estou me recordando. Alguém que trouxe não, se eu não me engano, foi a Vitória, ou foi o irmão Wellington, sobre não. De repente o não do Senhor é hoje, mas amanhã vai ser um sim. Seja como Ruth, né? Se posicione no Senhor. Né? Você tem uma geração, né? Uma vez o pastor falou, né? Talvez nossos filhos, a gente não sabe, pode ser o presidente da República, pode ser, né? E eu creio que vai ser um pastor, um grande ministro da palavra, mas através do nosso posicionamento. Se eu não me posicionar, minha casa cai. Se eu não me posicionar, quem meu filho vai ter de referência? Eu queria que a igreja ficasse de pé, amém? Cadê a irmãzinha Vitória? Amados, a hora se avança, eu dei uma corridinha aqui. Cadê a irmã Vitória? Eu vou fazer já uma oração, amém? Amados, a letra desse louvor, ela fala assim: a provisão quando eu entrego, a salvação quando eu entrego, a cura e perdão quando eu entrego, milagres eu vejo quando entrego o que tenho. Então, nesse último dia de propósito dessa campanha, vamos dizer assim, eu acho engraçado, eu vou falar algo aqui, amados. Eu ali meditando com o Senhor, eu falei, engraçado, né? Esses temas de quinta têm sido temas profundos. De repente, se fosse assim, a chave da vitória, a campanha da chave da vitória, da bênção, da restituição, da restauração, talvez estaria mais cheia a igreja, né? Não que a gente se incomode com isso. Mas são temas muito profundos, amados. É sobre entrega. O propósito de festa foi mês passado, como eu aprendi com o Senhor. Né? É tema sobre fé, sobre entrega, sobre vida, ter um ponto de vida. Não me falha a memória. Então é muito profundo, muito profundo. Hoje é o último dia, eu creio que cada um que veio, todas essas quintas, recebeu uma porção do Senhor e hoje não vai ser diferente. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer essa oração. Eu queria muito que os irmãos prestassem muita atenção nesse louvor, porque é um louvor que tem uma letra muito forte. E com a permissão do pastor, desde quando eu estava ali sentada, Deus direcionou algumas pessoas a vir aqui na frente. E eu queria muito que os pastores, por favor, orassem, tá? O obreiro Fábio, ele está com o nenenzinho. Se você puder vir aqui. A irmã Andressa e o seu esposo. Cadê a irmã Andressa? Está com as crianças, né? E o irmão Beto. Amém? Então, nesse louvor você venha prestar atenção, mas que você também venha se derramar nos pés do Senhor. Né? Deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus trabalhar tudo que você ainda tem que entregar, tudo que você ainda tem que permanecer, tem que se posicionar. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, Deus vai continuar trabalhando e fazendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi você quem me deu.
Amém? Toma seu assento, querido. 2 minutos. Como é bom ver, eu fico feliz todas as vezes que eu vejo vocês aqui, os irmãos, os ministros, pregando a palavra, ministrando a palavra do Senhor. Boa coisa é, irmãos, nós caminharmos debaixo do propósito do Senhor. Quando a gente está em Cristo, quando a gente vive um amor em Cristo, a gente percebe que tudo é para o nosso crescimento. Ver a Letícia ministrando, contando as experiências com as mulheres, nos faz perceber o quanto nós somos falhos, fracos, e que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Tem alguém pertinho de você aí? Fala para ele assim: tudo é uma fase. Vai passar. Às vezes nós estamos na melhor fase. A gente está no auge, a gente fala: oh meu Deus, eu estou bem. Aí Deus fala assim: também é uma fase. Às vezes você está no pior cenário. Aí Deus fala: também é uma fase. Mas a Vitória falou algo também muito forte: em tudo dai. Quando a gente aprende a ser grato, a gente é grato em todos os momentos. Até chorando a gente agradece. Coloque isso no seu coração. Tudo é uma fase. E não importa qual é o dia, não importa se é o seu melhor dia ou o seu pior dia, o que importa é para onde você vai e qual é o tamanho da sua perseverança. Amém? Persevera, meu irmão. Persevera. Deus abençoe ele pela sua palavra. Deus abençoe a todos que ministraram, Pastor Roberto. Deus abençoe a sua vida. Amém? Deixar os recados. Nós temos amanhã nossa primeira aula. Amém? Às 20 horas, às 21. Sexta-feira, sábado temos consagração. Das 9 às 10. Sábado à noite eu vou estar fazendo visita lá no Presidente Dutra, numa igreja. O Moel que vai estar comigo, o pastor Osmar. Se tiver mais alguns varões que queiram nos acompanhar, será muito bem-vindo. Amém? É um culto de homens. E domingo de manhã nós temos a Santa Ceia. Oi? A Vitória falou que tem cantinho, então é uma bênção. Tem sopa aí, tá? Sopa não é caldo, é uma bênção. Domingo de manhã, irmão, só deixar esclarecido para os irmãos. Nosso culto começa às 9, não chegue atrasado. Amém? Vamos até às 10h30. Vamos fazer uma pausa rápida. Uma pausa. Tomar um cafezinho, só para despertar, para você não ficar aí ouvindo o pastor e dormindo ou com fome. Então a gente vai comer um pãozinho, um café e retomamos às 11. Amém? Se acabar meio-dia, meio-dia e meia no máximo, tá bom? A gente já fica aqui para almoçar, assim, a nossa comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, toda a igreja está convidada, viu? Toda a igreja está convidada. Os irmãos que não estão aqui, se conecte. Todos os irmãos são convidados. Amém, Paulo? Você está com a gente também? Vamos quando você está aqui com a gente, tá? Nunes, Andressa, todos vocês. Vem, culto de manhã. Eu vou orar para estar calor, para não estar frio igual hoje. Amém? Ainda bem, irmãos, que nós moramos numa terra tropical. Se fosse na terra da Frozen, Jesus não ia voltar. Amém? Sei que está frio, a gente se esconde, né? Esse frio, mas Jesus vai nos abençoando. Queridos, tem mais um recado. Tá, quinta-feira, desse mês agora de agosto, nós vamos estar tratando, os irmãos que receberam o cronograma ontem, foi ontem que eu mandei, pastor? Nós vamos estar tratando do culto. O propósito desse mês é: cuide do teu irmão.
Não sei se vocês pegaram. O cuide do seu irmão vai nos ensinar um pouquinho sobre a importância de ter um irmão do lado. A importância de cuidar de alguém. A importância de fazer o mandamento de Deus. Pastor, qual o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Tão importante quanto adorar o Senhor é cuidar do teu irmão. Amém? Nós aprendemos tanto, né, Lê? Desde o lança-rede, né? Desde o propósito dos 12 dias, nós aprendemos tanto e vamos continuar nesse propósito, aprendendo. Talvez se fosse o culto chave da vitória, talvez se fosse o culto denso, improvisando, a igreja estaria mais cheia. Talvez se eu trouxesse para pregar o Cláudio Duarte, os pastores famosos, fizesse banner, talvez a igreja estaria cheia. Mas quem prega aqui é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Quem tem que ser, irmãos, moldado somos nós. Então são propósitos para o nosso crescimento. Amém? Então o propósito da igreja é crescermos juntos na unidade do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Se coloquem sobre seus pés. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu não estou forçando a voz porque parece que cada vez que eu forço, mais pior. Gratidão a todos, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você vá para casa agora, amém? Entre debaixo daquelas 3, 4, 5 cobertas, você que é casada, os solteiros fechem os ouvidos aí para ouvir, põe lá perna com perna, esquenta as orelhas do marido, os maridos esquentam as orelhas da mulher, fica quentinho ali. Amém? Você que é solteiro, vai orando para Deus chegar a costelinha. Né, ué? Agora está assim, ó. Olha. Todo dia, pastor. Amém? Oremos ao Senhor, Pai. Obrigado por este culto, obrigado por esta noite, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos dias bons, também pelos dias ruins. Porque são esses que nos levam para perto de Ti, Senhor. No dia bom a gente celebra, a gente alegra o nosso coração, a gente entra em comunhão, mas são os dias ruins que nos fazem estar diante do Teu altar. Meu Deus amado, a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, quando eu digo sou fraco, aí então eu estou forte. É porque eu entendo que a minha força ela vem do Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, para que nessa noite sairemos daqui fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Onde houver, meu Deus amado, sim, uma enfermidade, onde houver um choro, onde houver uma luta, uma aflição, uma guerra, em nome de Jesus, passa agora com o Seu anjo, Senhor, para a Tua calmaria. O Senhor pisa naquelas águas e os mares se acalmaram. O Senhor repreendeu os ventos e o vento se acalmou. Eu sei, Pai, que tudo passa, mas o Senhor permanece para sempre. Meu Deus amado, a nossa chegada ao trono do Senhor não nos faça potencializar a nossa dor, mas nos faça potencializar a nossa fé em Tua presença. Guarda, Senhor, os Teus filhos do deitar ao levantar. Senhor, repreende todo o mal. Isso que eu te peço na autoridade do Teu nome. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas. Senhor amado, por mais uma vez nos livra de todo o mal. Senhor, nos dá uma noite de paz, de descanso. Leva-nos ao nosso lar em repouso. É isso que eu peço em Teu altar e em Tua presença. Guarda aqueles que aqui estão, mas também aqueles que não puderam estar. Eu louvo a Ti, Senhor, por essa noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Curva essa cabeça, que o grande amor de Deus Pai, abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos hoje e sempre, para todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.